Estamos de volta para mais um vídeo. E hoje esse vídeo vai ser totalmente diferente dos outros. Por quê? Porque a gente vai explicar aqui o que é a Semana Santa, onde começa e até onde termina. E para darmos início, para começarmos tudo, lembrando, Semana Santa não começa na quinta-feira santa, começa no domingo de Ramos, que é um... Bom, domingo de Ramos. Quem é o santo? É o filho de Maria, é o Deus de Israel, é o filho de Davi. Santo é seu nome. Então, Domingo de Ramos, como tinha dito, é o que antecede uma semana antes da Semana Santa. Por quê? Porque é a preparação, é a abertura, digamos assim, da Semana Santa. Porque é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Sobe em cima do burrinho e entra em Jerusalém. Aí Jesus entra dentro de Jerusalém, em cima de burrinho, e todo mundo naquele lugar onde estavam todos reunidos corre em direção de Jesus, jogando ramos, né, para que o rei pudesse passar, porque ele sabia que Jesus era o rei, né, o rei da promessa, e tem aquela musiquinha que a gente sempre conhece. Solta aí! Quem é o santo? É o filho de Maria, é o Deus de Israel. Lembrando que a missa na quinta-feira tem no horário da manhã e também tem no horário da noite. Aí você perguntar, são as mesmas missas? Não. A missa do horário da manhã geralmente é celebrada na catedral com arcebispos e os bispos metropolitanos. Então, a gente conhece como Missa dos Santos Óleos, que é a Missa dos Santos Óleos, onde o bispo se reúne com outros bispos, né, daquela diocese e da arquidiocese em geral, daquele lugar, daquele território. Quais os nomes dos óleos? E quais óleos são esses? Os óleos do catecúmeno, o óleo dos enfermos e o santo óleo do crisma. Aí a missa da quinta-feira, que geralmente é celebrada no horário da noite, ou conhecida também como missa do lava-pés, é onde acontece o que Jesus fez na Santa Ceia, né? Onde Jesus lavou os pés de seus discípulos. Lembrando, a Santa Missa ela tem umas partes que necessariamente não é 100% preciso fazer. Como, Wesley? A missa não é preciso fazer. Durante a Semana Santa, tem alguns momentos que não é necessário fazer. Vamos dizer, lavar pés não é obrigatório a fazer, entendeu? Mas, hoje, necessariamente, os padres sempre fazem porque é um momento simbólico para que as pessoas vejam o que o próprio Cristo fez. E quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos, ele se prostra como servo, porque naquela época, aquelas pessoas que adentravam na casa das pessoas ricas, que tinham money, dinheiro, vamos dizer assim, os empresários, os cobradores de impostos, quando você entrava na casa daquelas pessoas, você era recebido muito bem e os escravos lavavam os pés. Então Jesus, na sua humildade, ele se prostra. Então Jesus, naquele momento, ele se prostra como servo e mostra a todos que todos devemos servir como irmãos. Só que tem um engraçadinho chamado Pedro. Pedro, aquele que questiona, aquele que pergunta sempre tudo, por quê, para quê, onde, como, vamos aonde. Até o porém, entretanto, Pedro diz, Senhor, não me precisa lavar os pés. Aí o Senhor olha para ele e diz, tu não terás partes comigo se tu não lavar os teus pés. Aí Pedro olha para Jesus e diz, Jesus, então não me lava somente os pés, lava-me o corpo inteiro. Aí Jesus disse, não, somente os pés já basta, não precisa se banhar todo, né? Porque são os pés, cara, são os pés. Pedro entende, caramba. Mano, às vezes eu fico pensando em Jesus dizendo assim, Pedro, é só os pés, porque tu quer o corpo também. Calma, mano, tem toalha aqui, vai tomar banho hora dessa. Vamos ceiar daqui a pouco, né? Presta atenção, presta atenção, presta atenção, Pedro. Pedro não quer prestar atenção. E é nesse dia também que Judas vai trair Jesus por 30 moedas. Judas. E naquele momento, depois do lava-pés, o Senhor chama todos para ceiar. Quando o Senhor chama todos para ceiar, aí também onde Judas traz Jesus. É na Santa Ceia, na missa, onde a gente costuma chamar de Santa Missa ou culto, né? A missa, ela é a celebração eucarística, onde acontece a transubstanciação do corpo e o sangue, que é a elevação. Então isso a gente pode debater em outro momento. Mas,
Por isso que temos a Santa Missa, porque o Senhor, naquele momento onde ele eleva o pão e o vinho, ele não diz. É só uma apresentação do corpo de Cristo, do meu corpo, ou uma representação do meu sangue. Mas sim, ele fala, este é o meu corpo, este é o meu sangue. Aquele que crê em mim, ainda que morto, viverá para sempre. Amém? Amém, irmãos? Amém, igreja? Então, naquele momento, o Senhor já fala, né? Olha, um de vocês não tem que me trair. Eu já sei, né? Infelizmente, né? Quem será que vai trair? Aí Pedro já vai logo, né? Quem é, Senhor? O Senhor diz, Senhor, Jesus, Jesus. Pois eu imagino Jesus dizendo, meu Deus, Pedro, pelo amor de Deus, Pedro. Sendo que, após Jesus ter dito que um dos seus discípulos ia trair, todos ficaram curiosos, Jesus entregou o pão, molhou no vinho e disse, a quem eu entregar o primeiro pedaço é quem irá me trair. Então todos ficaram. E Judas disse, eu? O Senhor disse, sim, você. Então, o momento do lava-pés acontece após a homilia, nas Santas Missas. Aí, após o término da Santa Missa, Jesus Eucarístico permanece no altar. Aí, o que é que vai acontecer agora? Nenhum sino é mais tocado, não pode mais tocar mais nenhum instrumento e somente a matraca. Você já ouviu falar da matraca? Não. Após o momento da comunhão, Jesus Eucarístico fica no Santo Altar, né? Então, após estar no altar, ele é retirado com o sacerdote e colocado no local. Dentro, pode ser dentro da igreja, pode ser fora da igreja, mas que seja no ambiente da igreja. Aí esse lugar tem que ser totalmente enfeitado com flores, flores vivas, flores da terra, não flores superficiais, mas bastante flores, velas, o mais bonito que você puder, porque é para Jesus. Aí, desse momento, Jesus fica exposto. Geralmente, em alguns locais ainda toca-se violão. O violão começa a ser tocado e fica em adoração. Ou ao dia seguinte, né, geralmente algumas igrejas ficam até meia-noite. Ou outras revezam de horários em horários por grupos e movimentos. Por isso a igreja cobre os santos e santas. Todos os santos dentro da igreja são cobertos. São obrigatórios fazer isso? Também não é obrigatório. Cobre também o padre ou a diocese que quiser, mas não é obrigatório. Temos um único dia no ano que não é celebrada a missa, somente a celebração eucarística. A Santa Missa é o sacrifício de Jesus Eucarístico, onde acontece a transubstanciação, o que eu falei, né? Que depois, em outro momento, outro vídeo, eu falo o que é a missa. Então, dando sequência, todos saem em silêncio da igreja. Não se toca hino final, canto final, bate palma, nada. Todos que possivelmente ficam na igreja em adoração, outros vão para casa. Pelo amor de Deus, lembrando, terminou, não pode sair conversando, rindo, brincando. Temos que adentrar na Semana da Paixão. Por quê, cara? Nós temos que sentir também o que Jesus viveu naquele momento. Muitos dizem que a gente adora um Deus morto, mas não adoramos um Deus morto. Mas sim, vivemos a Semana Santa com Jesus Cristo, aquele que deu a sua vida, que morreu numa cruz e no terceiro dia ressuscitou. E é isso que a igreja nos ensina. Sem nenhuma outras atividades na igreja, da quinta-feira da meia-noite até as 3 horas da tarde, nada. A igreja fica em silêncio, o altar é desnudado. Quando a gente chega na sexta-feira da paixão, a gente fica em silêncio. A igreja está totalmente em silêncio. Geralmente, em algumas igrejas, acontece a via sacra na sexta-feira pelo horário da manhã. Aí, como eu tinha dito, na sexta-feira não tem missa, é somente celebração. Não tem canto de entrada, não tem momento de palmas, somente o momento da reflexão. Aí, ao iniciar a Santa Celebração, não se canta nenhuma música, se entra todos em silêncio, o padre e os acólitos, os ministros, os seminaristas e quem tiver naquele momento. Entram tocando a matraca e em silêncio, para que possamos escutar as dores e sentir as dores de Jesus. O altar aqui continua desnudado, entendeu? Então não se coloca nada, nem vela, nem flores, continua desnudado. Somente o sacerdote assim que entra, o coroinha fica por trás do sacerdote, fazendo como se fosse uma meia-lua, assim, ó. E o padre no meio, ele se ajoelha,
né, se prostra diante do altar, e neste momento que ele se prostra diante do altar, ele faz uma reflexão deste grande momento da paixão. Aí tem a proclamação da paixão de Cristo, né, onde logo após tem um beijo da cruz. O beijo da cruz e a adoração à cruz. Aí muitos vão perguntar, a adoração à cruz é adorar madeiro? É? Não, a gente não adora madeiro, a gente adora o Cristo que se pôs a dar-se, a morrer-se numa cruz. Entenda. A gente também não vai adorar a imagem que está na cruz. A gente está exaltando a cruz, onde o meu Deus, onde o nosso Deus se fez como carne e homem para dar-se a sua vida por uma humanidade ingrata. Só que antes do beijo da cruz, o padre fala 3 vezes, na entrada, na metade e lá perto do altar. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. E nós respondemos: Vinde, adoremos. Após o beijo da cruz, tem o momento da Eucaristia, onde todos comungam. E se sobrar alguma partícula, alguma hóstia, o sacerdote comunga junto com os ministros. Né? Após comungar não fica nada, o sacrário tem que ficar aberto, e de todas as igrejas e comunidades ao redor, todos os sacrários têm que ficar abertos. Aí temos o sábado, conhecido como Sábado Santo ou Sábado de Aleluia. E chamamos de cravo, tá? Os 5 chagas, a gente fala 5 cravos também, onde são colocados no círio pascal, que a gente representa o círio como Jesus. Jesus, a luz do mundo. Então, por isso que nesse dia a gente chama a mãe de todas as vigílias. Aí a igreja, a Santa Mãe Igreja, pede que ao lado de fora, perto da igreja, próximo da igreja, seja feita uma fogueira. A fogueira, todo mundo sabe que é fogo. Fogo é chamas. Então a igreja traz pra gente essa fogueira, para que o círio seja aceso somente nessa fogueira. Fogueira de madeira, onde geralmente as igrejas fazem uma brasa daquela e acende o círio pascal. Do círio pascal vai acender todas as velas e todas as pessoas que estiverem ali na igreja. Lembrando que também no círio pascal tem 2 palavrinhas romanas, alfa e ômega, princípio e fim. Então, para informar que aquele círio, aquela vela, Jesus Cristo, que é a luz do mundo, é o princípio e fim de tudo. Aí, após esse momento todo, na igreja celebra, onde tem várias leituras, onde tem vários salmos, onde tem o evangelho, tem as cartas também. Essa é uma missa, vamos dizer assim, a missa mais longa, né? Onde tem muita coisa. Também nessa Santa Missa é batizar, crisma, geralmente tem sempre assim. Só que como esse ano... Coronavirus! Não. Por causa do coronavírus, os fiéis vão participar em casa. Então, se tiver algum batizado, vai ser batizado depois. Aí, depois desse momento, a igreja celebra a alegria, a vitória, porque Cristo está vivo. Aleluia, aleluia. Nós cantamos o glória, nós exaltamos a Deus. Todos os sinos são tocados dentro da igreja. Lembrando, referente da sexta e da quinta, a gente tocava matraca. Já no sábado, já se pode tocar o sino e cantar glórias ao Deus vivo. Após a Santa Missa das Vigílias, sai em procissão aclamando Cristo ressuscitou. Porque, na verdade, a gente tem que viver essa semana. Por quê? Para que a gente possa entender a Semana Santa. Aí você vai me questionar: Wesley, por que a gente tem que mostrar um Cristo morto? Não, a gente não mostra um Cristo morto. A gente vive um Cristo que foi morto, passou pela dor, foi crucificado e no 3º dia ele ressuscitou. Então a gente tem que saber interpretar, saber entender o verdadeiro significado da Semana Santa. Aí após isso tem a procissão, como eu disse a vocês, e após, que é o domingo da ressurreição, aí a gente, tem as oitavas de Páscoa. A missa do domingo normal, dependendo do lugar, tem lugares que fazem evangelização, um dia de retiro. Outros se esbaldam depois do pós-jejum de 40 dias, passa 40 dias fazendo jejum, aí uns vão comer o que tinha ficado de abstinência ou tirado de abstinência, Então volta a fazer o que estava fazendo, mas cuidado, fazer muito ou demais é pecado, tá?
Aí você vai me perguntar agora, o que é oitavas? Temos a oitavas de Páscoa, oitavas do Advento e oitavas de Pentecoste. São 8 dias que a igreja dá pra gente poder celebrar e viver com muita alegria. Viver e celebrar com júbilo e alegria, né? A volta de Jesus. Ele ressuscitando ao 3º dia. Eu quero agradecer a você que ficou e acompanhou todo esse vídeo. Espero que tenha sido muito importante para você, que foi bastante importante. Qualquer coisa, qualquer dúvida, pode falar aí no direct, chamar também no privado, que a gente pode conversar e tirar algumas dúvidas. A igreja é aberta, a igreja é mãe que acolhe os seus filhos com muito amor, muito carinho. E espero ter ajudado a você. E nesse modo de evangelizar, a gente vai evangelizando mais e mais irmãos. Então, divulga esse vídeo, compartilha e mostra para os seus amigos. Ser católico é bom demais, mano. E, gente, pelo amor de Deus, divulga mesmo, viu? Pelo amor de Deus, divulga esse vídeo para os teus amigos, tudinhos. Não esquece de dar o like aí embaixo. Deixa teu like, por favor. Deixa teu like. Tu tá me entendendo, né? Deixa o teu like. Ressuscitou! Ressuscitou!